Olá, hoje quintou, né? Quintou. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma atividade de mentoria minha, que vai ser sensacional, que é esse fim de semana. Eu vou estar participando de um projeto social, que eu tenho o maior amor por ele, tenho o maior carinho por ele, que é amanhã cedo, sexta-feira, estou saindo aqui de Campinas, pego um voo, 3 horas, vou para Juazeiro do Norte, vou direto, um voo da Azul, e de lá pego um carro e vou chegar no sertão da Paraíba, vou chegar em Piancó e vou passar o fim de semana em Piancó. Em Piancó nós temos um trabalho social maravilhoso, transformando vidas, transformando, né, já entrando para segunda geração, terceira geração de transformação de jovens. O grande problema no sertão, onde tem falta d'água, né, e toda essa história que a gente ouve falar da miséria do sertão, na verdade, o que a gente tem no sertão, o problema realmente da seca é um problema sério, o problema da distribuição de renda é um problema sério, mas o sertão é desafiador, é abençoador, e o nosso trabalho no sertão é justamente enfrentar essa situação de que o sertão não tem emprego, e o fato de não ter emprego, isso aí gera um sem fim de males, né? Isso se associa lá na história à exploração sexual juvenil, infantil, e os descaminhos todos, e nosso trabalho começou em 2010 no sertão, a gente fazendo apoio escolar, a gente identificou, entramos no planejamento estratégico no sertão, nós entramos, em vez de ensinar a pescar, né, em vez de pescar ou de dar o peixe, a gente não fomos nem dar o peixe, nem fomos ensinar a pescar. A gente entendeu que o nosso trabalho era pescar junto, era entender o sertão, se envolver com o sertão e ajudar a criar alternativas que transformassem o futuro da população do sertão, dos jovens, principalmente do sertão. Então, nós estamos no sertão já, como eu falei para vocês, já estamos indo para 16 anos de sertão, já participamos da transformação de inúmeros jovens, né, que passaram muito longe da exploração sexual infantil e juvenil, viraram adultos maduros, profissionais, pais, mães e professores, engenheiros, né, fonoaudiólogos, enfermeiros e gente que está transformando vidas, e com isso a gente trabalha aí numa frente que é internacional, tem gente colaborando, participando de projetos assim, não só no sertão, a gente participa em projetos assim no mundo inteiro, principalmente baseado em valores humanitários transformadores cristãos. Então, somos cristãos. Não precisamos, né, ninguém precisa aderir ou mudar de religião ou adotar a nossa igreja para fazer parte dos nossos projetos. Não, nós trabalhamos com todo mundo, com jovens, e uma das frentes muito interessantes é a área de esportes, reforço escolar, né, com português, inglês, e esportes em geral, e depois entra teatro, dança, e com isso é uma alegria a gente ver tudo que tem sido feito, como Deus tem nos utilizado no sertão afora, e o bacana é que tudo isso é feito com dinheiro privado, com dinheiro, não tem dinheiro público, é dinheiro que vem do bolso de empresas, de famílias que querem colaborar, de famílias do exterior que participam, de igrejas também do exterior que se tornam parceiras dos projetos nossos. E olha que legal a visão que a gente tem trabalhado com empresas, com igrejas do exterior. A visão deles não é só ajudar, eles entendem que uma visão transcultural para o jovem de primeiro mundo é muito importante para a vida dele, para ele entender que o mundo é mais que a Europa, que o mundo é mais do que os Estados Unidos, que o mundo é mais do que o conforto de um país rico. Então,
a experiência transcultural, os jovens virem passar férias aqui, fazerem um estágio aqui, passarem 3 meses aqui, viverem aqui, conviverem aqui, aprender a jogar futebol, aprender a falar português, sim, fazer intercâmbio, né, com famílias aqui, aprender a comida, aprender a cultura, né, isso traz um enriquecimento, segundo eles, para eles muito importantes, para eles, não só porque eles estão ajudando, mas porque através disso os seus jovens também, né, passam a ter uma visão humanitária muito mais profunda, muito mais ampla, muito mais intensa. E isso é sensacional. E por que eu estou contando tudo isso? É porque esse fim de semana, eu mais ou menos 2 vezes por ano, pelo menos 2 vezes por ano, eu passo um fim de semana assim no sertão, e principalmente trabalhando com jovens, fazendo um trabalho que eu gosto muito de fazer, eu faço ele aqui no Brasil em geral, eu faço aqui através da minha empresa, mas principalmente eu chamo ele de inteligência vocacional e profissional. Eu ajudo jovens a mapear, então, as suas inteligências múltiplas, inteligência emocional, inteligência de mindset, estilo de vida e tudo mais. Quando eu falo eu ajudo isso, é que eu desenvolvi metodologia para isso, eu desenvolvi aplicativos para isso, que hoje eu estou começando a ensinar psicólogos a usarem isso. Então hoje, na verdade, as minhas mentorias estão se voltando para psicólogos, para usarem essas ferramentas de mapeamento das inteligências, de mapeamento do estilo de vida, da ordenação das inteligências em cada curso e assim por diante, para eles, então, fazerem 57 em 7, em suma, para eles se realizarem profissionalmente, mas principalmente, ao se realizarem profissionalmente, o legal é que um psicólogo ele tem, todo dia bate lá no consultório dele, uma mãe desesperada porque o filho não sabe que profissão fazer, e não sabe como escolher, não sabe como ajudar. O que eu faço? Eu vou lá para o sertão, junto uma turma e passo um fim de semana, né, mapeando a inteligência vocacional desses jovens. E é muito interessante, porque daí a gente vai entender na prática, né, quando Deus nos ensina, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, e todas elas únicas, né? E todas elas imagem e semelhança de Deus. Então essa diversidade de combinação, que envolve inteligências, que envolve, né, rota neural de percepção do mundo, na rota neural criativa, toda a parte de neurociência, toda essa combinação faz da gente único e genial. Então, se seu filho, né, você está convivendo com alguém que não está feliz, não está realizado, não se achou, né, ainda não se encontrou, manda para mim, vamos lá para Piancó, vamos trabalhar, porque todo mundo tem grande valor, todo mundo é único, todo mundo tem algo muito especial. E o mais interessante é que isso é princípio de vida, eu estou falando de pessoas, né? Estou falando de vocação, estou falando de carreira profissional, mas isso se desemboca ou se conecta no 57 em 7 na área empresarial. Por quê? As pessoas que não se resolvem do ponto de vista com capacidade de realizar, capacidade de fazer, capacidade de se diferenciar, também empresarialmente não vão conseguir se sair bem. Do ponto de vista se elas não se conhecem, não se descobrem, não sabem como elas funcionam bem, como é que elas exercem liderança, não vão conseguir liderar. Então não vão conseguir fazer um projeto voar, ou vão ter que gastar muita energia para fazer deslanchar um bom projeto, né? A falta de liderança, eu gosto de usar essa imagem, falta de liderança é falta de ter um de ter um WD para lubrificar uma engrenagem. Falta de liderança, uma máquina
que não está lubrificada é que nem uma empresa com falta de líder. Ela é engripada, ela não tem baixo rendimento, ela não anda, não progride, não deslancha, está sempre enroscada. Então, trabalhar com liderança, trabalhar com inteligência, olha só, tem um reflexo enorme empresarial. Mas começa aqui, ó, começa na mente e no coração das pessoas. Então a gente tem que fazer um mergulho para dentro. Fazendo esse mergulho para dentro é que vai se aflorar a produtividade, o resultado e assim por diante. Quando eu vou num trabalho com um projeto como esse, em projetos missionários, que eu faço isso voluntariamente, né? Eu sou do Conselho Missionário da CMF, que é uma organização cristã. Nós não somos igreja, mas somos uma organização cristã, uma ONG, nossa sede é nos Estados Unidos, mas a gente faz projeto social no mundo inteiro, né? Na África, na Ásia, na América Latina, na América do Sul, na Europa, né? Nos países ricos, enfim. Estamos no mundo inteiro, trabalhamos no mundo inteiro, né, com desenvolvimento humanitário. A ideia é que a gente possa ser um agente transformador de vidas. Né? A gente não quer fazer gente feliz, não é isso. Nosso propósito não é fazer gente feliz, é ajudar as pessoas a encontrarem a sua identidade, a encontrarem consigo mesmo, e encontrar consigo Deus mesmo. Uma das formas de se encontrar, né? Encontrar consigo mesmo, encontrar com Deus. E uma das formas de encontrar com Deus é mergulhar, é se conhecer, é encontrar consigo mesmo. Então, a gente trabalha nessa interseção, nessa percepção de que a vida é contida. Né? E aqui eu não estou falando de religião, né? Estou falando de que, independente da religião que você tenha, Deus e a vida andam juntos, né? A vida faz parte de Deus. Deus é gerador de vida. Então, essa conexão, né, se dá com o lado inteligente do ser humano, né? A conexão com Deus se dá pelo lado inteligente do ser humano. Deus é criador de todas as coisas, né? Toda a genialidade, assim por diante. Eu não estou falando de religião mais uma vez, tá? Então, o que eu quero dizer é que quando eu trabalho com esses jovens, vamos lá, mapeamos as inteligências deles, descobrimos os talentos que cada um deles tem, e daí, a partir daí, com esses talentos, eles começam a descobrir o que eles fazem melhor, o que eles têm prazer em fazer, o que eles gostam de fazer, eles começam a se achar, eles começam a se realizar, e isso começa a aumentar a produtividade em todos os sentidos, e os resultados, a diferenciação, o reconhecimento começam a aparecer e a deslanchar, a transformar a vida das pessoas. Então, ao fazer isso nesse fim de semana, lá em Piancó, no sertão da Paraíba, a gente está tendo a oportunidade de estar passando um fim de semana inteiro trabalhando com jovens, olhando para si mesmo, olhando, não uma visão puritana de querer se fazer o bem ou de querer ser o melhor. Não, de ter um encontro, né? Esse encontro com Deus não é um encontro, eu não estou falando de espiritualidade, é ter a oportunidade de olhar para si mesmo e descobrir quanta coisa boa cada um de nós temos e não temos consciência que temos. Então esse é o ponto, esse é o trick, esse é o segredo. Muitos de nós temos, né, todos nós temos recursos, muitos recursos, temos inteligência, temos capacidade, temos características únicas e próprias. Mas a maioria, principalmente dos jovens, não tem consciência de quem são, dos recursos que têm. E ao não ter essa consciência, perde a oportunidade de exercer o seu potencial pleno. E com isso, muitas vezes, passa uma vida de frustração, uma vida de privação, porque não se descobre. E ao não se descobrir, não
desabrocha, não cresce, não se torna um profissional reconhecido, competente, não transborda, né? E acaba se tornando vítima de um sistema quase de opressão, de escravidão, de dependência e não de autonomia. Então, muito legal desse trabalho do sertão é a gente no meio de um lugar que tem falta d'água. Pode-se dizer que tem falta de recurso, mas não tem miséria. Não tem miséria. Não tem pobreza. Não tem. Essa é uma das características sensacionais do Brasil, e o sertão tem essa característica muito forte. Não tem miséria. O sertanejo, exatamente a falta da água, a adversidade faz dele um vencedor, um lutador, né? Eu mesmo tenho aqui, não aparece, mas eu tenho meu chapéu, né? Meu chapéu de cangaceiro. Ele não é o chapéu do lampião, não é o chapéu do líder da tropa. É o chapéu do vaqueiro. É o chapéu mais simples, é aquele chapéu que protege, né, do galho, da coraça, e é o chapéu do vaqueiro, que é o chapéu que nos torna iguais. E essa é a característica do vaqueiro do sertão, né? Ele usa a capa de couro grosso. Por quê? Porque os galhos são secos e cortam e machucam, né? Então ele precisa se proteger, mas é ele que vai entrar na caatinga, é ele que vai manejar o gado, é ele que tem a braveza de enfrentar a adversidade e, com isso, transformar, né? Não só está dando uma vida digna para sua família, num mundo que não tem emprego. Então, a grande arte do sertão, a arte da vida do sertão, é encontrar meios de transformar, de as crianças não serem abandonadas, das mães perderem seus maridos que foram trabalhar na construção civil e nunca mais voltaram. Não. É, no meio do sertão, transformar esse ambiente num ambiente família, num ambiente vida, num ambiente de desenvolvimento. E nós temos tido a oportunidade de fazer isso sem nenhum grande milagre. O milagre é o milagre da vida. E a minha parte é ir lá ajudar, ou ter a oportunidade de aprender no sertão, as coisas do sertão, as dificuldades do sertão, e compartilhar e criar meios para criar ferramentas, mecanismos que transformam vidas. Então é uma delícia, porque a gente já tem várias famílias já de jovens que já têm crianças, né, que foram crianças, que tiveram, né, entraram lá no nosso apoio escolar com 6, 7 anos, e hoje são pais, né, 16 anos depois, né, são pais, são mães, têm filhos e têm lá essas crianças sendo educadas lá. E o legal é que são pais que passaram longe da exploração sexual infantil e juvenil, foram para a escola, foram para a faculdade, a gente participou da vida deles com reforço escolar, com inglês, com português, com dança, com cidadania, com leitura bíblica, com aprendizado, com vida junto, e com tudo isso, transformação, constituição de família e o ciclo da vida, né? Vem uma nova geração, novas crianças, né? Vários desses jovens não só se tornaram profissionais, ou se tornam profissionais, engenheiros, enfermeiros, fonoaudiólogos, já coloquei para vocês, mas tem também gente com carreira empreendedora, abrindo comércio e assim por diante. Então, né, agora tem uma arquiteta, né, arquiteta de interiores e assim por diante. Mas cada um com a sua habilidade, com a sua inteligência específica. E é isso que eu vou estar fazendo esse fim de semana. E é isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, quando vocês me veem aí falando de 57 em 7, de lucro, de aumento de lucro, né, isso é possível, isso é legal, isso a gente faz mesmo, faz em empresas, faz isso com consultoria, faz isso com mentoria, mas isso tem componentes que começam muito antes,
que, como empresário, começam na essência das pessoas. E a raiz é a mesma, é a inteligência vocacional, a inteligência profissional e a liderança. E isso a gente pode tratar independente de empresa e lucro, a gente pode tratar em carreira profissional, carreira vocacional, desenvolvimento. Isso vai valer também para os seus filhos, para os seus netos, para a sua comunidade aí. E o nosso trabalho no 57 em 7, talvez você esteja achando meio confusa essa minha fala, porque uma hora eu falo de 57 em 7, outra hora eu falo de vocacional e assim por diante. A ideia é que tudo que a gente faça seja transformador, mas tudo que a gente faça bem feito, o sinal de alguma coisa bem feita é transbordar. Um processo bem feito, com qualidade, ele transborda, ele gera surplus, ele gera excedente, ele gera qualidade, ele gera diferenciação. Então, é gerar produtividade, né? Isso é um sinal, né? Sinal, é algo produtivo, qualidade, produz bem, reduz custo, consegue espalhar, consegue atingir muitas pessoas, é um bom sinal, é um sinal é quase que um sinal da bênção de Deus, aí no sentido multiplicador. Isso não quer dizer que tudo que se multiplica é bênção, mas é um bom sinal, tá? E esse multiplicador, ele começa no indivíduo, nas pessoas, com a inteligência vocacional, com a inteligência profissional, com a capacidade de liderança. Isso aí vai se aplicar na própria carreira das pessoas, no seu trabalho, nos seus negócios, mas vai se aplicar também do ponto de vista empresarial, ou vai se aplicar no seu negócio. Então, daí, o modelo de 57 em 7 funciona para o seu negócio, para fazer justamente ele transbordar, crescer, né, aumentando a lucratividade do seu negócio. Enfim, me acompanhem aí, no fim de semana eu vou estar trabalhando com esses jovens, vocês vão ver repercussão aí pela internet, e o seu apoio, quer saber mais, quer aprender mais desse trabalho social, é só mandar um direct aqui que minha equipe vai te dar um retorno, te dar informações e te dar a possibilidade de se aprofundar e conhecer melhor toda essa frente de trabalho. Um beijo no coração e uma semana sensacional para você.